Graça e paz, queridos. Podem ficar em pé, por favor. Vamos fazer uma oração para nós começarmos o culto. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite para louvar e adorar o Teu santo nome. Senhor, somos gratos pelo dom da vida, somos gratos pela salvação, somos gratos, Senhor Deus, pelo dom do Espírito Santo, pelo dom da fé. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos, porque somos parte integrante do Teu corpo, Senhor. Que nesta noite o Teu nome seja exaltado, glorificado e magnificado em todo o tempo, Senhor Deus. Nós queremos a Ti louvar e a Ti adorar em nome de Jesus. Amém. Queridos, gostaria de chamar aqui então o Cris, o Nicolas e o Tiago para que nós possamos adorar ao Senhor juntos. Que Deus abençoe. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e o perigo perdeu a visão. Se tentar Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e feriu, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia.
unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de multiplicação, unção de multiplicação. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível. E para Ele não existe nada na face da terra que Ele não possa resolver. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Ti, Pai. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai sair, sei que não estou só. Sobre mim não pode se frustrar. em nosso favor. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me
me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, cura em mim teu querer. Deus do impossível desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. 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 Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pastor Diago. Glória a Deus. Obrigado ao grupo de louvor. Que bênção. Queridos, bom é estar nesse lugar. Vamos agora então meditar na palavra do Senhor. Amados, Deus é Deus do impossível, amém? E de repente você, nessa noite, você tem alguma causa impossível que você espera que seja resolvida. Lá em Mateus 19, verso 26, diz que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Lá em Lucas 1,37 está escrito: mas para Deus, em suas promessas, não haverá impossíveis. Não há nada impossível para o nosso Deus. E nós cremos que Deus, Ele está disposto a realizar aquilo que é impossível em nossas vidas nesta noite. Então gostaria de te convidar a orar, porque às vezes nós temos uma fé, mas essa fé, ela não é uma fé operante. É uma fé que ela existe, porém, ela não está sendo colocada em uso. Não sei se você, na sua casa assim, tem algum lugar assim que você usa como uma despensa, que de repente tem coisas lá que você procura, e de repente você, quando está procurando uma coisa, você descobre que tem outra coisa que existe, que está lá. Já aconteceu isso com você? Você vai procurar uma coisa e você fala: olha, não é que tem isso aqui dentro?
Na nossa vida, às vezes, a fé, ela é mais um item lá no nosso coração. Mas, queridos, a gente precisa usar mais essa fé. Você concorda comigo que nós temos usado pouco a nossa fé? Se você for analisar o poder que a nossa fé tem, a gente não usa pouco ela. E o impossível de Deus, aquilo que é impossível para os homens e é possível para Deus, só pode ser alcançado através da fé. Então eu gostaria de te convidar a orar, para que Deus te ajude a viver o sobrenatural, para que Deus te ajude a viver o milagre. Nós temos a cunhada do Cris que está precisando de um milagre, né, Cris? Nós vamos orar para que o milagre aconteça. Tem mais pessoas que estão precisando de milagres. Eu gostaria de orar pelo Rocha, porque eu sei que o Rocha que está com a gente aqui, o Rocha ajudou a gente a pintar este lugar, né? Preparar este lugar, nos liderou aqui na pintura, né? Deste templo. E eu creio que Deus tem um milagre para o Rocha também. Mas pode ser que a sua vida, aparentemente, está tudo em ordem, está tudo no seu devido lugar. Mas pode ser que você esteja também precisando de um milagre. E você não sabe, ou você não detectou que precisa ainda. Então nós vamos orar. Você que está em pé, vamos orar ao Senhor? Pai, nós oramos para que o milagre aconteça, Senhor. Nós oramos para que o Senhor opere o sobrenatural em nossas vidas. Senhor, tem tantas coisas em nossa vida que precisam ser transformadas. Tem tantas coisas em nossa vida que precisam ser mudadas, Senhor, e dependemos de um milagre. Pedimos para que o milagre, Senhor Deus, venha sobre a vida da cunhada do Cris, Senhor. Que o Senhor manifeste, Senhor Deus, ali a Tua glória sobre a vida dela, operando, Senhor Deus, a cura, operando o milagre. Senhor Deus, nós cremos que o Senhor tudo pode, e nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Nós cremos que o Senhor pode fazer um milagre na vida do Rocha também, Senhor. Fazendo dele, Senhor Deus amado, um homem cheio do Teu Espírito, cheio de vida, cheio de sucesso, Senhor. Pai, nós cremos no milagre na vida da minha irmã, que está precisando do transplante de rim, Senhor Deus. Eu estou me preparando para doar o rim para ela, e tem impedimentos no meio do caminho, Senhor, mas eu oro para que o milagre aconteça, e o Senhor prepare os meios para que esse transplante seja feito, Senhor. Eu sei que o Senhor pode dar um rim para ela, curar até o rim dela, mas eu creio também que o Senhor pode usar o meu na vida dela, para que ela seja curada. Senhor Deus, nós cremos que o Senhor está fazendo um milagre também na vida da Sandra, que essa semana que vem, ela quer fazer a viagem para prestigiar o seu filho, que vai casar. Opera um milagre, Senhor Deus, para que ela consiga ir, Senhor. Pai, nós oramos pela tia da Gorete também, Senhor, que precisa de um milagre, Senhor Deus, em nome de Jesus, visita a vida dela também, lá no estado do Ceará. Em nome de Jesus, Senhor. E eu oro por essas pessoas que estão nos acompanhando via Facebook também. Faz milagres, Senhor Deus. Milagre financeiro, milagre de libertação, milagre de salvação. Opera milagres, Senhor Deus, para que o Teu nome seja exaltado e reconhecido como o único verdadeiro Senhor e Salvador de toda a humanidade. E é aquele que opera infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. E pode se assentar. Queridos, eu tenho no meu coração que Deus vai fazer milagres, e Ele já está fazendo milagres em nossa vida. Deus, Ele quer nos ajudar. A Bíblia fala que as mãos do Senhor não estão erguidas ou encolhidas para que não nos possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não nos possa ouvir. Então, Deus, Ele está nos ouvindo, e as suas mãos, elas estão estendidas em nossa direção, para nos ajudar. Eu e você podemos contar com a ajuda dEle, nós podemos contar com a ajuda do nosso Senhor. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Eclesiastes capítulo 8, nós vamos meditar em uma palavra aqui. E geralmente quando eu ministro palavras, eu ministro muito falando sobre experiências de outras pessoas também, mas hoje eu gostaria de falar um pouco sobre minhas experiências, no que se diz respeito à minha vida financeira, aquilo que Deus tem feito na minha vida financeira.
Algumas pessoas às vezes se aproximam e perguntam assim: Eduardo, qual é o segredo? Como você consegue prosperar? Como você consegue fazer negócios e os negócios dão certo? Porque quando eu cheguei lá na Vida Plena, lá no ano de 96, eu cheguei viciado nas drogas, eu cheguei com uma dívida lá de 100 mil reais. Na época o dólar estava mais baixo do que o valor de hoje. Se fosse corrigir o valor da época para o valor de hoje, daria pelo menos aí uns 300 mil reais de dívida. Estava separado e com o meu escritório praticamente falido. E Deus, o que Ele fez? Deus, em primeiro lugar, Ele salvou a minha alma. Ele me deu a salvação no meu espírito. Mas depois, o que Ele fez? Ele também restaurou meu casamento, restaurou a comunhão com o meu filho, que havia se perdido por 2 anos de separação. Meu filho estava bem distante de mim, mas Deus restaurou a nossa comunhão, me deu mais 2 filhos, e Deus me ajudou a pagar aqueles valores que eu não posso medir hoje, mas que fosse 100, 200, 300 mil reais. Deus me ajudou a pagar todas aquelas dívidas, e além disso, me deu uma grande prosperidade. E quando você fala de prosperidade, parece que tem algumas pessoas que têm um certo bloqueio quanto a isso, porque está falando sobre bênçãos também materiais, e as pessoas parecem que elas recebem bem a palavra quando se diz respeito a bênçãos espirituais, mas quando você fala sobre bênçãos materiais, parece que tem pessoas que falam: não quero saber de bênçãos materiais, porque Deus não está interessado em cuidar da nossa área financeira. E eu sou obrigado a te dizer que você está completamente errado se você pensa assim, porque Deus, Ele quer atuar na nossa vida financeira. As promessas de Deus, elas visam também a nossa vida material, e Jesus, nas suas parábolas, pelo menos 70% das parábolas de Jesus, Ele falou sobre dinheiro. Jesus falou sobre dinheiro. E é importante a gente falar sobre a prosperidade financeira também, porque Deus quer nos ajudar nessa área. Ele quer que nós sejamos prósperos em tudo, espírito, alma e corpo. Em Eclesiastes 8, eu gostaria de falar com você sobre esse segredo que eu apliquei na minha vida e que funciona, e funciona muito bem. Se você decidir aplicar na sua vida também, eu não estou falando para você apoiar a sua fé nas minhas experiências, mas pela palavra de Deus, eu vi que eu pratiquei esses princípios, e porque a palavra diz, e porque eu também vivi, eu posso te dizer que funciona, e funciona muito bem. Eu posso te dizer que é o segredo para o sucesso, está aqui em Eclesiastes 8. Deus operou um milagre financeiro na minha vida, além do milagre da salvação e além do milagre da restauração da família. Deus operou um milagre na minha vida, e se você quiser me acompanhar nessa leitura, e se você decidir crer nessa palavra, você pode usufruir do mesmo milagre que Deus fez na minha vida, e pode fazer na sua também. Amém? Então vamos ler aqui Eclesiastes 8, eu vou ler com vocês do versículo 1 até o versículo de número 7. Diz assim: quem é como sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo: observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder, e como haja de suceder, quem lhe o dará a entender? Amém? Põe a sua mão aí sobre a Bíblia aí. Põe a mão sobre a Bíblia, se você pode fazer isso, ou sobre o celular. E diga assim: Senhor Jesus, fala comigo através desta palavra. O teu servo disse que aqui tem um segredo para o sucesso.
Aleluia. Queridos, aqui tem segredo para o sucesso. E eu quero te dizer quais são aqui os 3 pontos que nós vamos analisar que são segredos para o sucesso. O homem que escreveu aqui Eclesiastes foi simplesmente o homem mais rico que já passou pela face da terra. O homem mais próspero, Salomão. O próprio Deus disse: não haverá homem mais próspero em toda a história. O homem mais rico que Salomão, não haveria. Salomão, ele escreve esta palavra aqui, inspirado por Deus, e quando ele fala sobre esses segredos, sobre esses mistérios aqui, que hoje para nós serão revelados através do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem revela, aí então, queridos, nós vamos poder praticar essa palavra também. Quando em alguns momentos eu falei sobre prosperidade bíblica em seminários, haviam pessoas que falavam assim, não, esse negócio de prosperidade, a teologia da prosperidade, esse negócio do diabo, esse negócio não é de Deus. Queridos, mas nós temos que entender que uma coisa é você ser próspero, outra coisa é você simplesmente ter dinheiro. Ser próspero está relacionado à sua pessoa. Ter dinheiro é uma condição, você pode ter dinheiro ou não ter dinheiro. Eu posso ser próspero independente do dinheiro estar na minha conta ou não. Porque embora não esteja na minha conta corrente do banco A, B, C ou D, eu sou próspero porque existe uma conta corrente com um saldo positivo lá no céu, que está liberada a meu favor para o momento que eu precisar. A Bíblia fala que nessa conta corrente celestial existem todos os recursos necessários para que eu viva uma vida abundante. Lá em Filipenses 4,19 está escrito, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele diz, olha, para a igreja de Filipe ele diz isso, e é para nós também: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Então, Deus, ele supre as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. E Ele quer cuidar de mim, cuidar de você. Ele não quer que você e eu sejamos avarentos. Ele não quer que nós coloquemos o nosso amor no dinheiro. Porque lá em Timóteo capítulo 6, verso 10, está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então Deus não quer que você coloque o seu amor no dinheiro. Lá no capítulo 6 de Timóteo, ainda no verso de número 12, diz que para os ricos não colocarem a sua esperança na incerteza das riquezas. Então Deus não quer que você coloque a esperança no dinheiro, Deus não quer que você coloque o seu amor no dinheiro, mas Deus quer que você coloque o seu amor nele. E quando você coloca o seu amor em Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele se propõe a cuidar de você e cuidar de maneira farta, abundante, porque Ele mesmo disse através da palavra, lá em Salmo 23 está escrito: o Senhor é meu pastor, e por isso, diga assim, por isso, eu não passarei nenhuma necessidade, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada. E quando ele diz nada, ele está querendo dizer de fato nada. E queridos, a prosperidade, ela tem princípios espirituais que precisam ser praticados. E nessa palavra aqui existem pelo menos 3 princípios. E esses 3 princípios que eu quero ver com você aqui, o primeiro princípio se chama o princípio da sujeição. Repita comigo, sujeição. Segundo princípio, tempo. E o terceiro princípio, modo. Sujeição, tempo e modo. Você vai observar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que todas as pessoas que foram prósperas, todas as pessoas que foram bem-sucedidas, e você percebe que essas pessoas que foram bem-sucedidas, todas elas tinham comunhão com Deus. Então falar que dinheiro é pecado, então é a mesma coisa que falar que todas essas pessoas que foram bem-sucedidas e andaram com Deus, estavam em pecado. Todas as pessoas que andaram com Deus foram prósperas, todas as pessoas que andaram com Deus foram bem-sucedidas. E por isso, meu irmão, Deus quer que eu e você também possamos usufruir disso. Mas a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso ser liberto deste pensamento miserável, esse pensamento que me limita em relação às promessas de Deus na minha vida. Lembre-se que lá em Jeremias 29:11, ele diz assim: olha,
eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Quem sabe é Ele. Eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Pensamento de vos fazer prosperar, para vos dar um destino, um fim, uma esperança. Ele quer nos fazer prosperar. E para que isso aconteça, nós vamos ver 3 princípios: sujeição, tempo e modo. Aqui, Salomão, ele vai falar sobre esses princípios. No capítulo de número 8 aqui, você observa que ele vai fazer uma ênfase aqui, do versículo 1 até o versículo de número 4, ele mostra aqui sobre a sujeição ao rei. Ele fala sobre o dever de todo homem ser sujeito ao rei. Quando ele fala aqui sobre rei, ele está falando sobre quem, gente? Ele está falando sobre autoridades. Autoridades. Sabe por que tem muita gente que não prospera? São pessoas até que acreditam em Deus, mas sabe por que elas não prosperam? Porque são pessoas rebeldes, são pessoas desobedientes. Elas fizeram um juramento a Deus, porque aqui você vê, você obedece ao rei. Por que você obedece ao rei? Porque você fez um juramento diante de Deus, e no juramento que você faz a Deus, declarando que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, neste mesmo juramento, você declara que você será submisso, obediente. Queridos, como pode uma pessoa, o apóstolo João, ele fala sobre isso, como você pode dizer que ama a Deus, a quem você não vê, e odeia a seu irmão, a quem você vê? Eu vou usar o mesmo princípio. Como você vai dizer que você obedece a Deus, a quem você não vê, se você não consegue ser obediente ao seu irmão, a uma autoridade que está sobre a sua vida, que você vê? Meus irmãos, todos os homens que tiveram uma vida bem sucedida nessa terra, eles trilharam o caminho da obediência, eles trilharam o caminho da sujeição. Você vê pessoas, por exemplo, como José. José, queridos, ele foi uma pessoa bem sucedida ou não foi? Era sujeito ao seu pai. Aí então, por inveja de seus irmãos, esse rapaz tinha sonhos no seu coração, porque Deus colocou os sonhos no coração dele, sonhos de fazê-lo prosperar. Falou de quem José se tornaria. Mas o que aconteceu com José? Ele é vendido pelos seus irmãos, ele vai parar na terra do Egito, mas na terra do Egito, na casa de Potifar, ele foi um homem obediente ao seu senhor, foi caluniado pela esposa deste homem, foi parar na prisão ele era sujeito ao carcereiro, se tornou ali aquele que direcionava os outros presos, se tornou ali um capelão dentro da prisão. Ele foi exaltado lá, estando preso. E esse homem agora vai ser sujeito ao faraó, interpreta o sonho de faraó, se torna o segundo no Egito, no que se diz respeito à autoridade, mas ele se submetia, era fiel a faraó, sem deixar de colocar Deus acima de tudo e de todos. Era um homem sujeito à autoridade. E se a gente for pensar então em Daniel, que é um dos jovens que são levados cativos, lá do reino do sul, ele é levado para a Babilônia, chega na Babilônia, ele é um jovem que vai se destacar, e vai ser chamado para estar agora sendo uma das pessoas de confiança dos reis, e ele é uma pessoa de confiança de Nabucodonosor, ele se torna uma pessoa de confiança do rei Dário, porque o rei Dário foi um rei que foi colocado em um outro momento, para governar ali na Babilônia. E você vê até mesmo, queridos, fala-se que Daniel, ele chegou até mesmo a dinastia do rei Ciro. Você já imaginou quando geralmente troca um governo, todos os cargos de confiança são demitidos, não são? Daniel não, ia mudando os reis, mas ele continuava. Sabe por quê? Porque ele era um homem obediente. A obediência dele era tamanha
que ele, se preciso fosse, ele era mais obediente a Deus do que aos homens. Mas se o rei, como foi no caso de Nabucodonosor, falou: olha, se você, Daniel, ele sabia que não podia orar a outro Deus, não podia fazer pedido a nenhuma divindade, mas ele, como era um homem de oração, orava 3 vezes ao dia, ele se comprometeu a orar. E lá em Daniel capítulo 6, por conta de fofocas, ele foi para onde? Na cova dos leões. E na cova dos leões, Deus o livrou da boca dos leões, e o próprio Nabucodonosor tem que reconhecer, ali agora Dário, né? Naquele momento já era Dário, não era Nabucodonosor, mas Dário teve que reconhecer que Deus era na vida de Daniel. E Dário foi impactado por ver como Deus protegia Daniel. Na dinastia de Nabucodonosor, na dinastia de Dário, na dinastia de Ciro, Daniel permaneceu firme. Por quê? E próspero. Por quê? Porque Deus cuidava dele. Jesus, quando fala sobre a sujeição de Jesus, Jesus sempre demonstrou a sua obediência ao Pai. E quando ele falava sobre o Pai, ele falava assim: olha, o Pai é maior do que eu. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do Pai. E se fôssemos pensar em Davi, Davi era um homem tão sujeito, ele conseguiu ser sujeito à autoridade. Ele conseguiu ser sujeito à autoridade de Saul, mesmo quando Saul estava em períodos de turbulência espiritual. Ele teve oportunidade de matar Saul, mas não o matou, porque ele reconhecia que Saul era uma autoridade, ele era um ungido de Deus. Meus irmãos, agora, tem pessoas que pensam que a escada do sucesso, os degraus dessa escada, são feitos de pessoas. Os degraus do sucesso não são feitos de pessoas. Nós não precisamos subir em pessoas para poder chegar a uma escala mais alta. A escada do sucesso não é feita de pessoas, ela é feita de submissão, de sujeição à autoridade. Se você quer crescer, você não precisa derrubar aquele que está acima de você. Tem pessoas que às vezes elas estão numa empresa, elas entram numa empresa, fazem uma entrevista, e a pessoa que contratou ela, depois de um tempo essa pessoa já está querendo passar a perna naquela pessoa que a contratou. Tem pessoas que você estende a mão para ela e ela está abaixo de você, e você estende a mão para ela, ao invés dela usar as suas forças para subir, ela quer te puxar para baixo, e pensa que assim vai prosperar. Às vezes é uma prosperidade até momentânea, às vezes você consegue derrubar alguma pessoa, você consegue às vezes usufruir da sua inteligência, da sua capacidade, para mostrar que é maior do que o seu líder, mas o seu destino final não será bom, porque não é uma conquista por meio de obediência. Lembre-se que o primeiro desobediente foi Lúcifer, primeiro a se levantar contra a autoridade de Deus lá no céu. O que aconteceu com ele? Ele foi precipitado ao abismo. O desobediente, ele vai sempre cair, e a queda dele, meu irmão, é uma queda constante, porque é desobediente. A pessoa precisa ser obediente. A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6, que nós devemos honrar nosso pai e a nossa mãe. Isso para quê? Para que te vá bem. Esse te vá bem é prosperidade. Honrar pai e mãe. Você deve trabalhar para o seu patrão como se fosse para o Senhor. Aí tem pessoas que é fiel ao Senhor e é infiel ao patrão, fica pegando atestado, fica falando mal do patrão, fica querendo, usurpar a honra do patrão. Às vezes você pode dizer: essa empresa só está onde está por minha causa. Não está não, porque você lá ou você fora não vai fazer diferença, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus honra a obediência. A obediência, Deus exalta aquele que é obediente. Agora a pessoa rebelde, ela nunca vai chegar em lugar nenhum. Obedece ao rei. Eu não entendi o porquê essa autoridade está mandando fazer isso. Meu irmão, se a autoridade mandou, nós temos que obedecer. Nós só estamos livres da obediência quando a autoridade, ela entra em conflito com a autoridade de Deus. Então neste momento eu não sou obrigado a obedecer, porque mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Mas uma pessoa obediente,
ela vai abundar em bênçãos. Vamos comigo lá para Deuteronômio capítulo 28. Olha o que a Bíblia fala aqui sobre a pessoa que é obediente. A Bíblia fala sobre o obediente e a Bíblia fala do desobediente. Nossa primeira autoridade é Deus. Depois de Deus, vem as autoridades constituídas por Deus. Nós temos autoridades constituídas por Deus. Quais são elas? Pai, mãe, professor, policial na rua. Você tem o seu patrão. Você tem, eu no meu escritório eu tenho muitos clientes que são uma autoridade sobre a minha vida. E eu tenho que prestar conta para eles. E eu não posso me levantar contra a autoridade dos meus clientes, porque eles me pagam, eu sou um prestador de serviços. No capítulo 28, olha o que diz aqui no versículo 1 e verso 2. Diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações na terra, e todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí então vai falar que bendito vai ser no campo, bendito vai ser na cidade, bendita a tua entrada, bendita a tua saída, o Senhor vai te colocar por cabeça e não vai ser cauda. E meu irmão, você vai ver tudo na tua vida dando certo, mas para as coisas darem certo na nossa vida, nós precisamos de obediência. E para a nossa obediência ser testada, precisa ter pessoas. E pessoas dão ordens, e essas ordens precisam ser obedecidas. Existe um princípio de desobediência muito grande na sociedade, gente. As pessoas se acostumam a desobedecer às autoridades. Hoje parece que é bonito uma pessoa filmando um policial ser afrontado. Às vezes uma pessoa, ela começa a afrontar o policial, falar mal, até xingar o policial, e o policial muitas vezes ali no seu serviço, ele permanece firme, calado, se controlando, e as pessoas acham bonito ficar filmando, ironizando muitas vezes o trabalho de uma autoridade. Outro dia eu vi no Facebook uma filha espancando a sua própria mãe, pegando a mãe pelos cabelos, porque a mãe não tinha deixado ela sair para ir no bailão. Às vezes você vê ovelhas, discípulos falando mal do seu pastor e, julgando o seu pastor. Meus irmãos, uma das coisas que eu aprendi é ser sujeito. Eu trabalhei sujeito à autoridade. Eu trabalhei com meu pai, era submisso ao meu pai no escritório, que eu era office boy. Eu fui trabalhar numa empresa para fazer taco de bilhar, eu era uma pessoa obediente ao meu patrão. Eu fui trabalhar de office boy numa empresa chamada Citromax, eu trabalhei lá 3 anos e eu era obediente ao meu patrão. Eu fui trabalhar, quando eu trabalhei também com meu pai, na imobiliária, depois de corretor, eu era sujeito ao meu patrão, que era meu pai na época, fazia todo o serviço como se fosse um funcionário normal. Na casa de recuperação, onde eu fiquei internado por 6 meses, eu era filho do tio Tarcísio. Muitas pessoas conhecem o meu tio, e o meu tio era presidente de um orfanato, e era amigo do presidente da casa de recuperação. E as pessoas falavam para mim assim, o Eduardo, ele é filho do tio Tarcísio, não vamos colocar ele junto com as pessoas que chegaram agora, porque ele tem que ser colocado em um ambiente melhor, porque esse menino, ele não vai querer ficar aqui, porque ele vem de família rica, e isso e aquilo. E aí então, na casa de recuperação tem a fase 1, fase 2 e fase 3. A fase, quando a pessoa chega, é a fase 1, e depois vai para a fase 2, depois da fase 3 é quando pode até passear e visitar a família. E queriam me colocar na fase 2, porque já estava com as pessoas que já tinham mais um tempo de recuperado. Só que eu falei para o apóstolo Davi, apóstolo, eu quero ser colocado junto com os outros, que chegaram na primeira fase. Aí ele falou, mas por quê? Lá você não vai aguentar. Eu falei, não, mas é lá que eu quero ficar. Porque a nossa obediência tem que ser colocada à prova. E para isso, meu irmão, para você chegar nos lugares altos, primeiro você tem que ir lá nos lugares baixos. A Bíblia fala que Jesus, ele para subir, primeiro ele teve que descer aos lugares mais baixos. Tem muitas pessoas que querem chegar no lugar mais alto, mas não querem passar pelos lugares mais baixos. Para ser exaltado, primeiro tem que se humilhar, tem que aprender a obedecer. Jesus ensinou em João capítulo 13, que o discípulo, ele não é maior do que o mestre. Basta ele ser igual ao seu mestre. E Jesus, quando ele ensina sujeição, ele pega uma
uma bacia, a toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. E o tempo está passando, hein? Sujeição, meu irmão, submissa à autoridade. Quero te dizer mais esses 2 pontos aqui, para a gente, de repente, se não der tempo hoje, eu vou explorar mais isso em outros momentos. A Bíblia também fala sobre o tempo. A Bíblia fala sobre o tempo. É importante a gente discernir não somente a sujeição, porque tem pessoas que são submissas às autoridades, mas elas não sabem discernir o tempo das coisas, ou seja, elas querem tudo para ontem. Tem pessoas que não sabem esperar. Quantas oportunidades na vida nós não perdemos por conta da nossa impaciência, por conta da nossa ansiedade? Você percebe, até na fila do supermercado a gente é impaciente. Você vê uma fila, tem 2 pessoas, e na outra fila tem 10 pessoas, e você estava naquela fila de 10, aí você fala, bom, eu vou naquela de 2, é mais lógico ir para a de 2, aí você corre para a de 2, mas quando você chega na de 2, aí vem o parente de uma pessoa que estava lá na fila, e ele vem com 3 carrinhos de compra, aí você olha assim e fala, meu Deus, é melhor ficar lá naquela que tem 10, porque você olha, tem poucas mercadorias ali. Aí você fala, eu vou voltar lá para a de 10. Aí você volta lá para aquela fila que tem 10 pessoas. Aí aquela pessoa que estava com os 3 carrinhos, ela esqueceu o cartão. E ela vai ter que deixar as compras. E agora aquelas 2 pessoas vai passar rápido. Ou seja, qual é a melhor opção? Aquela que tem 10 pessoas ou aquela que tem 2 pessoas? Nós não sabemos. Mas porque não sabemos, temos que assumir uma posição, ou em um lugar ou em outro. Meu irmão, às vezes nossa indecisão é numa fila de supermercado. Nossa indecisão, quantas pessoas não batem o carro, porque elas ficam numa bifurcação sem saber para onde vai, batem no poste, batem no guarda-reio. Às vezes nós ficamos assim indecisos, sem saber o que fazer. Não sabemos aguardar o tempo certo. Se eu não sei para que lado eu vou, é melhor eu parar meu carro. Se eu não sei que fila eu vou pegar, tem 10, tem 2, eu vou ter fé que aquela de 10 vai ir mais rápido, nem que eu tenha que esperar. Mas a que tinha 2 pessoas foi mais rápido. Mas Deus tem um propósito aqui. Deus está me livrando de um acidente, Deus está me livrando de alguma situação constrangedora. Meus irmãos, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós temos que saber aguardar. De repente naquela empresa onde você estava, você ficou lá trabalhando 5 anos, aí de repente você decidiu chutar o balde e ir embora daquela empresa, e era justamente o momento que Deus ia fazer a sua promoção, mas não soube aguardar o tempo das coisas. Você vê, eu citei aqui homens como José. José, quando ele teve um sonho, ele era um garoto, ele era novo, mas até o sonho dele se realizar, precisava de tempo. Davi, quando ele foi ungido rei sobre Israel, ele tinha aproximadamente 17 anos, mas ele precisou aguardar um tempo até que a coroa viesse para sua cabeça. Jesus, ele nasceu sendo filho de Deus, ele já era filho de Deus, mas ele aguardou um tempo. Ele começou seu ministério com 30 anos, era necessário um tempo. Existe o tempo para todas as coisas. Abraão, ele recebeu a promessa de Deus que ele teria um filho, mas era necessário esperar um tempo. Para todas as coisas existe um tempo determinado. E tem pessoas que são obedientes às autoridades, mas elas não sabem esperar. Salmo de número 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Tem pessoas que clamam e saem desesperadas, tentando resolver os seus problemas do seu jeito, do seu modo. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Existe um tempo determinado. Salomão, ele diz para nós que existe um tempo, e esse tempo precisa ser respeitado. Você vê, por exemplo, as pessoas, quando você olha, por exemplo, um casulo, aquela largata. Outro dia, fala de uma pessoa que teve uma experiência. Ela viu aquele casulo da largata lá, e ela falou assim, olha, ela sabia que ali teria uma borboleta, e ela falou assim, eu vou tentar ajudar essa borboleta.
E ela abriu o casulo. E quando ela abriu o casulo, ela pensou que ia encontrar de fato a borboleta, mas ainda não havia passado pela metamorfose. Então era metade lagarta, metade borboleta, ainda não havia se transformado em borboleta. Então ela ajudou a borboleta? O que ela fez com a borboleta? A borboleta deve ter olhado para aquela pessoa: por quê? Por que você fez isso comigo? Às vezes na vida das pessoas nós queremos que elas respondam ao nosso tempo, mas cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo na sua vida para responder. Existe um tempo determinado. Na casa de recuperação é interessante, porque tem pessoas que com 6 meses de recuperação, elas já estão libertas. Tem outras pessoas que elas elas passaram por 3, 4, 5 recuperações. Tem pessoas que estão no processo de libertação já tem 10 anos. Cada pessoa tem o seu tempo. Tem pessoas que se convertem e já se tornam uma bênção na casa do Senhor. Tem outras pessoas que se convertem e demoram um tempo para serem transformadas, para passarem por essa metamorfose, por essa transformação. E cada um tem o seu tempo. O tempo da prosperidade é um tempo também que precisa ser respeitado, porque às vezes você começa, é de grão em grão, é de pouco em pouco. Quando eu comecei a prosperar, eu saí da casa de recuperação. Primeiro, ficar na casa de recuperação 6 meses já era um desafio, porque eu pensava: eu vou perder 6 meses da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa sujeita às autoridades, mas eu pensava, ficar 6 meses na casa de recuperação, preso em uma casa de recuperação, eu falava: 6 meses perdido. E quem vai para a casa de recuperação, muitas vezes fala: olha, eu não vou perder 6 meses na minha vida numa casa de recuperação. Foram os melhores 6 meses que eu pude viver. Foi um investimento, meu irmão, onde eu tive uma comunhão, tive um ambiente de tamanha adoração a Deus, porque eram 24 horas por dia que eu pude viver tempo integral para Deus ali. Ali é de manhã, tarde e noite, oração, louvor, adoração, palavra, 24 horas de Deus. Hoje eu tenho uma vida de comunhão com Deus, mas eu te confesso que aqueles 6 meses eram 24 horas, eu até nas madrugadas orando, era muito tempo ali de consagração. Que investimento, tempo. Fiquei 6 meses lá, e eu pensava: o meu escritório vai falir, porque eu já tinha imobiliária, então eu já devia 300 mil. Eu pensei: agora quando eu sair, aí pronto. E quando eu saí do meu escritório para ser internado, eu tinha aproximadamente 80 locações, 80 clientes de aluguel. Quando eu voltei da casa de recuperação, eu tinha 20 clientes, que minha irmã e minha mãe, com muito trabalho, conseguiram manter aproximadamente 20 pastas. E aí eu pensava assim: eu tinha 80, fui para 20. Se com 80 eu não conseguia pagar a dívida de 300 mil, quem dirá com 20 pastas? Com aproximadamente 1 ano de trabalho, eu já estava com 100 pastas de novo. Aquela dívida de 300 mil reais, com 3 anos de trabalho, foi pago 300 mil reais de dívida, que na época era 100 mil, dinheiro de hoje 300 mil. Com 4 anos de trabalho, eu já estava com a minha casa própria, que se fosse hoje valeria uns 350 mil. Deus abençoou, mas houve um tempo. Eu investi um tempo em internação para que depois Deus pudesse: olha, agora que você respeitou o tempo, você é submisso à autoridade. Tem pessoas que chegam na casa de recuperação e falam: não, vou topar, eu fico 6 meses aqui. Ela se declarou sujeita à autoridade e falou que obedeceu o tempo. Ela chega lá, com 2 meses ela quer ir embora. Ela não está sendo nem sujeita à autoridade e nem mesmo está respeitando o tempo. E tempo precisa ser respeitado. Uma criança, ela demora, a gestação da criança é 9 meses, não é isso? Se nasce de 7 meses, pode até sobreviver, mas tem os riscos, não tem? Também pode passar dos 9 meses? Tem o risco, não tem? Então, para tudo tem um tempo certo. Deus declarou: nossa semana é uma semana de 7 dias. Nós temos um ano de 365 dias. Fora o ano bissexto, né? 366 dias. Meus irmãos, nós temos que respeitar o tempo. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Nós precisamos aprender a respeitar o tempo. E por último, é o modo. O modo como as coisas são feitas. Tem pessoas que dizem assim: olha, os fins justificam os meios.
E esse ditado, meu irmão, para a prosperidade bíblica, é verdadeiro? Os fins justificam os meios? Para chegar no objetivo vale tudo? Vale ou não vale? Não vale. Mas tem gente que pensa que vale. Meu irmão, qual é o modo que nós utilizamos para prosperar? Lembre-se que quando Abrão, ele vence aqueles 5 reis que lutaram contra os 4 reis, e o seu sobrinho Ló havia sido levado cativo. O rei de Sodoma, depois da vitória de Abrão, ele fala assim: olha, Abrão, eu vou te dar prosperidade. E ele fala assim: olha, eu não quero nenhuma correia de sapato, não quero nada de você, para que você não diga que você enriqueceu a Abrão, porque quem enriquece Abrão é Deus. Ou seja, o modo de prosperar, eu não preciso fazer aliança com o diabo, eu não preciso usar as ferramentas do inferno para poder prosperar, eu não preciso mentir, eu não preciso passar ninguém para trás, eu não preciso falsificar nada, eu não preciso usar de desonestidade. Eu posso, o modo fala sobre o caminho que eu tracei. Lembre-se que você precisa ser sujeito à autoridade, você precisa respeitar o tempo, mas o modo pelo qual você vai utilizar também. Tem pessoas que juntam. Nos dias de Ageu, a Bíblia fala que as pessoas plantavam muito e colhiam pouco. Elas enchiam um saco de grãos, porém colocavam em um saco furado. Porque é assim a prosperidade acumulada através da desonestidade. Você junta, vai colocando no saco, mas como o modo é errado, o diabo vem e fura o fundo do saco. E aí você vai carregando, você pensa que você está com aquele seu recurso protegido, mas não está. A Bíblia fala que a prosperidade do ímpio, ela passa. Ela é como as folhas que o vento leva. A pessoa junta, mas daqui a pouco o diabo vem e assopra e leva embora toda essa prosperidade. Por quê? Porque essa prosperidade não tem fundamento. Lembre-se que Jesus, ele falou sobre 2 pessoas que constroem. Um constrói a sua casa sobre a areia e o outro constrói a sua casa sobre a rocha. E quem é que constrói a casa sobre a areia, senão aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica? Não tem fundamento. Prática da palavra está relacionada à honestidade. Meu irmão, a pessoa que constrói a prosperidade sem honestidade, ela está construindo sem fundamento. Daqui a pouco vem as pessoas que ganham dinheiro de forma ilícita. O que acontece? Ganha dinheiro, depois tem que gastar tudo com advogado, tem que gastar tudo para poder tentar salvar alguma coisa que ganhou da forma desonesta. Pessoas muitas vezes que usam manobras, às vezes na política, às vezes manobras financeiras, pessoas que usam meios para tentar enganar outras pessoas. Os estelionatários, quantas pessoas que enganam por meio da internet, tantas pessoas que têm usado as ferramentas da internet para poder seduzir outras pessoas. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque não importa, eu preciso ser sujeito à autoridade. Existe um tempo para prosperar e existe um modo. E eu gostaria de orar com vocês. Gostaria de orar para que nós pudéssemos prosperar da forma correta. Gostaria de chamar aqui a Gorete. Vem aqui, Gorete, vamos orar. Eu me lembro de um caso uma venda que nós fizemos. O meu amigo Nelson, dono de uma imobiliária ali na Faria Lima, eu havia vendido um terreno para ele. E ele, na época, ele me prometeu pagar a comissão. E naquela época eu vendi o terreno e o dono do terreno me pagou uma comissão e ele foi e pagou outra comissão. E aquilo me pesou muito no coração, porque eu havia recebido dos 2 lados, vamos dizer assim. E o Nelson não sabia disso. Ele havia me contratado, ele estava me dando uma oportunidade para fazer negócios para ele. E aí então eu cheguei para o Nelson e para o Antério, que eram sócios na época, eu falei: olha, eu recebi 2 comissões, uma de vocês e outra do vendedor. E isso ficou mal no meu coração, não achei que era certo. E aí ele falou: o que você acha que você deve fazer, Eduardo? Eu falei: eu acho que eu tenho que te devolver o dinheiro. Aí ele falou: então faça isso.
Eu ainda pensei, eu falei, será que ele não vai falar, olha, a sua atitude está sendo tão bonita, né? Mas ele não falou não, ele falou assim, devolve que eu estou precisando mesmo desse dinheiro. Eu devolvi, é o certo a fazer, não é? Queridos, às vezes para fazer o certo você não precisa sentir não, viu? Tem pessoas que falam assim, eu não estou sentindo. Eu não me senti muito bem ter que devolver dinheiro não, mas era o certo a fazer. A fé não tem nada a ver com sentimento. Quando você tem que fazer o certo, é com sentimento, sem sentimento, você tem que fazer o certo, porque é o modo pelo qual você está utilizando para chegar em um fim, é o caminho que você está utilizando. Eu gostaria de orar e abençoar a tua vida. Vamos orar? Fique em pé, por favor. Você que está nos acompanhando via Face, vamos orar, Gorete? Eu creio que existe uma unção de prosperidade sobre a minha vida, e eu tenho procurado obedecer esses 3 princípios: sujeição, tempo e modo. E você que está me assistindo, eu quero te dizer que funciona. O modo pelo qual Jesus subiu aos lugares mais altos, ele passou pela cruz do Calvário. A cruz do Calvário é um lugar pelo qual nós passamos. O diabo tentou que Jesus utilizasse outros modos. Jesus falou para Deus, falou assim, Senhor, se possível, afasta de mim este cálice sem que eu beba. Mas Deus, ouvindo a oração de Jesus, que foi feita por 3 vezes, Deus falou, não existe outro modo, o modo é a cruz, o tempo é agora. Então Jesus, ele faz menção da sujeição à autoridade, ele diz, seja feita a tua vontade, não a minha. E era assim que Jesus prosperava, fazendo a vontade do Pai. Foi crucificado aos 33 anos, hoje pode dizer que é o melhor tempo para um jovem viver 33 anos, mas era o tempo de Deus para a vida de Jesus, entregar em sacrifício a sua própria vida, e o modo era a cruz do Calvário. Meu irmão, sem cruz não há prosperidade. A nossa prosperidade está na cruz, e a cruz fala sobre obediência, tempo e modo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos abençoar, Senhor Deus, as vidas dos nossos irmãos que estão aqui conosco, a vida dos nossos irmãos que estão nos acompanhando via live, Senhor. Pai, eu sou, junto com a Gorete, uma família. Nós temos procurado adorar o Teu nome em todo tempo e em todo lugar. Senhor, o Senhor tem falado sobre sujeição e temos procurado ser fiéis às nossas autoridades. Senhor, temos procurado respeitar as nossas autoridades, e esse princípio de obediência agrada ao Senhor. A rebelião, ela não tem estado em nosso coração, ela tem estado longe de nós, e por isso, Senhor Deus, o Senhor tem nos abençoado. Tem muitas pessoas que dizem, por que não prosperam? Mas é porque são desobedientes, são rebeldes. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abençoar estas vidas que estão, Senhor Deus, passando por um momento difícil, para que elas possam tomar a decisão de se arrepender e ir atrás das suas autoridades e pedir perdão a elas, se reconciliar com as suas autoridades, Senhor, para que possam prosperar e ser bem-sucedidas, assim como também, Senhor Deus, saibam respeitar o tempo. Existe um tempo determinado, e o Senhor, Pai, nos ensinou que no tempo certo o Senhor abençoaria a minha casa. O Senhor abençoou meu casamento com a Gorete. Nós vamos fazer este ano 30 anos de casado, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos abençoado. Nós temos feito algo para os nossos filhos, temos ajudado os nossos filhos. Por quê? Porque o Senhor tem abençoado as obras das nossas mãos, e nós temos observado o tempo, e é no tempo do Senhor que as coisas têm sido feitas. Pai, nós temos usado a prosperidade para exaltar o Teu nome. Nós temos utilizado, Senhor Deus amado, também o modo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Senhor, nós temos procurado, Pai querido, com a Tua ajuda, cortar, ser como um machado afiado. E o modo certo, Pai, do corte, ou seja, fazer da forma como o Senhor orienta. O Senhor tem estratégia, o Senhor tem sabedoria, dá estratégia, Senhor Deus, para saber qual é o caminho que deve ser tomado, qual é a forma que deve ser praticada, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, às vezes tem pessoas com dúvida entre 2 empresas, ou às vezes até mesmo estão em dúvida sobre o curso que estão querendo fazer. Pai querido, abençoa para que elas entendam qual é o modo certo, Senhor.
Pai querido, que a prosperidade seja alcançada, o segredo do sucesso, Senhor, que nós possamos nos submeter, possamos obedecer o tempo e também o modo certo, Pai. Nós abençoamos estas vidas, eu e minha esposa abençoamos, Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus, e declaramos que assim como o Senhor abençoou tantos e tantos homens, aqui na Tua Palavra, o Senhor também nos abençoou, e abençoará todos aqueles que decidirem também se submeter a esta palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Você crê? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos estar encerrando agora então este culto. Eu gostaria de abençoar você que está nos acompanhando via live, gostaria de abençoar também a vida dos nossos irmãos aqui presentes. Eu e a Gorete vamos abençoar, né, Gô? Em nome de Jesus, querido Deus e Pai, nós abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, cada uma dessas vidas, Senhor. Sejam bem sucedidos na sua entrada e na sua saída, e tenham uma semana de vitória. Amém, Gorete? Amém. O que você declara para a vida dessas pessoas? Bênçãos do Senhor, prosperidade em nome do Senhor Jesus. Assim seja, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.